Opa! E aí pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do ginocentrismo aqui? Nunca tinha feito vídeos desse tipo anteriormente, mas eu acho que é um assunto bem importante e a gente tem que tratar de qualquer forma. Pois bem, na data de ontem, dia 31 de agosto, estava mexendo na internet, né, vendo o Facebook, e encontrei um vídeo bem interessante que mostrava uma respectiva situação. Vou contextualizar para que vocês entendam. Era um cara que se envolveu em uma confusão com outros caras e acho que uma guria foi defender eles, ou então ele estava tretando com a guria e os caras vieram para cima. Não dá para contextualizar. A gente só pode interpretar em cima disso. Só que interpretação é o que? É algo subjetivo. Você está inserindo uma opinião a respeito daquele assunto que você não necessariamente sabe. Na verdade, geralmente você não sabe, por isso que você interpreta. Mas enfim, o cara dá um empurrão na guria e você fala, geralmente alguém pensaria, porra, o cara foi um tanto grosseiro, o cara foi um tanto quanto agressivo, ok. Só que não para por aí. Quando ele dá um empurrão, a guria até é meio jogada um pouquinho longe, mas ela não chega a cair no chão nem nada, ela só é empurrada. Não tô passando pano pra atitude do cara, só que a consequência da atitude dele é que foi interessante, é o motivo do vídeo aqui. O cara, ele é alvejado de porrada, basicamente assim, e não é uma ou duas como geralmente, tipo, eu acredito que seria o suficiente pro cara parar, entendeu? Ele deu uma empurrada na garota, os caras dão lá uma empurrada nele, ou então intimidou ele e fala assim, ô, para aí que ela é guria, ela é mais fraca, ok, tá, beleza, eu até aceitaria isso. A questão é o seguinte, os caras espancam o maluco. E aí você pensa, pô, esse tipo de atitude é repreensível, porque os caras batem tanto no cara que ele cai no chão e eles continuam pisoteando, espancando, dando socos, chutes. Provavelmente acertou na cara do rapaz também. E você vai dar uma olhada nos comentários desse vídeo e ver os likes. A maioria é amei, as pessoas dizendo que realmente homem agressivo tem que apanhar e tal. Só que o que é legal de você avaliar as coisas do mundo, utilizar um processo dialético, é o que eu sempre faço. Utiliza a lógica. Pensa no seguinte: você tem sua tese, antítese e síntese. A tese é qual? A violência ela é ruim, certo? Ela deve ser negada. A antítese é um cara bateu na guria. A síntese seria o quê? Esse cara deve ser punido, certo? Só que se você fizesse o mesmo processo dialético com uma guria, tipo, se a violência de um homem deve ser punida e a violência de uma mulher deve ser punida, por que a síntese ela dá diferença? No sentido de que a mulher não vai ser punida. Tipo, ela pode bater no homem, ela pode espancar um homem no meio da rua que ninguém vai fazer nada. Existem vídeos na internet aí demonstrando a reação de homens e mulheres, fazendo testes sociais, provando que tanto os homens quanto as mulheres são tratados de forma muito diferente pelas pessoas. Isso é uma ideia que eu acredito que já vem enraizada desde o nosso crescimento. E geralmente o homem, provavelmente por conta do marianismo, ele é ensinado a ser um sacrificador, a se sacrificar em prol de proteger a sociedade e proteger a mulher. Só que é o seguinte, o problema disso está no momento em que a mulher ela tem todo o aval jurídico, social, moral e cultural para reagir contra o cara e ele simplesmente se encontrar em uma situação de indefesa. O que eu quero dizer com isso? O cara geralmente vai ser mais forte do que a mulher. Particularmente eu, por exemplo, que treino, que tenho uma estrutura física maior, eu tenho uma força muito acima de muita mulher. Então, a não ser que a mulher use esteroides anabolizantes, seja uma pessoa realmente muito forte, ela não vai me vencer numa porrada, se a gente sair numa porrada, por exemplo. Só estou contextualizando, ok? Eu tenho uma predisposição genética física natural muito superior a dela. Então, tecnicamente, eu não deveria usar isso para intimidá-la, certo? Mas eu posso usar isso contra outros homens, independente de eles serem ou não mais fracos do que eu. Ao mesmo tempo que, se ela tentar me atacar, eu não posso me defender. Ou seja, eu sou obrigado a ser o saco de pancada. E aí vem aquelas gurias com aqueles argumentos de mas você é homem, vai na delegacia, denuncia, não sei o que, e faz um processo. Isso não funciona. Muitos homens sequer realizam processos contra esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher, porque geralmente eles vão ser tratados como imbecis, como incapazes, como uns fracassados. A sociedade sempre vai ver eles assim. Ou seja, é aquilo que eu já disse anteriormente, é o ginocentrismo atuando.
Quer dizer, o sofrimento da mulher, de qualquer tipo de sofrimento que seja, ele sempre vai ser muito mais valorizado, muito mais compreendido do que o sofrimento masculino. Porque o homem, ele vive na estrutura da natureza, da sociedade, de forma mais arcaica possível. Isso significa o quê? Abstraindo a parte natural da natureza, mas da natureza que eu digo no sentido de sobrevivência das sociedades, o homem, ele não tem aval familiar, ele não tem suporte político, ele não tem suporte legislativo, ele não tem suporte nenhum. É ele por ele, entendeu? O homem está totalmente sozinho nessa luta. Se ele fizer qualquer tipo de equívoco, as consequências com ele vão ser muito piores. Se você for ver nas legislações, as penalidades para as mulheres é bem inferior às penalidades para os homens. O crime de feminicídio, esse engodo estúpido que criaram simplesmente para vitimizar ainda mais os casos das mulheres, que é bem inferior à morte que os homens sofrem, né? Se você só vê a taxa de mortalidade do país, os homens morrem muito mais do que as mulheres, mas não. A narrativa é o que? É que a mulher é a que necessita de defesa, é a sofredora, enfim. É toda essa palhaçada estúpida e idiota que vem, essa politicagem assistencialista e esquerdista de merda. Novamente falando sobre aquela questão que eu tinha mencionado do vídeo, eu fiz alguns comentários pontuando logicamente o que eu acreditava que era errado, e impressionantemente as pessoas foram totalmente contra mim. Surgiu o gado cavaleiro branco para defender a guria, dizer que eu era idiota. Aí surgiu uma guria gorda metida sabichona que ela veio tentar usar de ad hominem para me atacar, porque é clássico, cara. Quando as pessoas não conseguem atacar seu argumento, elas vão partir para atacar a sua personalidade, a sua foto de perfil, a sua aparência. Elas vão atacar você diretamente, não o seu argumento, porque o seu argumento não é capaz de ser quebrado, porque ele está preso a uma questão lógica, entendeu? Ele está preso a uma condição dialética. Então ele não pode ser desvirtuado, ou ele até pode ser desvirtuado a partir de utilização, digamos, de maquiavelismo, ou mais prioritariamente de relativizar o que você disse para tentar caber na agenda deles. Por exemplo, o que eu disse sobre agressão, que a mulher, se a mulher fosse, por exemplo, estivesse esfaqueando o cara não poderia se defender. Aí uma guria falou pra mim que então eu bati em mulher porque eu não concordava no cara não poder nem ter empurrado a guria, sendo que talvez ela tivesse feito um ato, alguma coisa pra ele extremamente danosa, entendeu? Ou seja, o cara não tem direito nenhum de se defender, independente da situação. Isso que eu tô dando uma exemplificação. Experimenta fazer sério, utiliza sua racionalidade, capacidade de abstração e imagina. Se coloca no lugar de um cara e imagina você sendo esfaqueado por uma guria no meio da praça pública. Ninguém vai fazer nada pra você, cara. Ninguém vai se levantar um dedo pra te defender. Talvez os caras até encostem na guria e falem assim, não, para moça, para. Mas tipo, ninguém vai fazer uma atitude de, por exemplo, segurar a guria ou dar uma porrada na cara dela e impedir que ela te mate. Porque a segurança dela é extremamente superior à tua, entendeu? Não é à toa que aquela ideia de crianças e mulheres primeiros vinga até os dias de hoje. Significa o quê? Você, homem, você tem um dever moral, cívico, político e cultural de se sacrificar, independente se você vai ser recompensado por isso ou não. Eu particularmente, cara, eu não tô disposto a me sacrificar por uma sociedade tão doente, burra e estúpida quanto essa. Os meus comentários sequer foram compreendidos, as pessoas partiram pra ad hominem, as pessoas são burras demais, os gados então são os que mais me deixam puto, porque eu sei que mulher geralmente vai apelar pro lado sentimentalista, elas vão tentar fazer aquele coletivismo e então vão tentar passar pano para todas as atitudes delas, é o que elas fazem, não dá nem pra culpar muito isso, porque é a natureza delas mesmo. Agora, quando eu encontro um cara, um homem, um gado, que se sujeita a aceitar esse tipo de comportamento passivo-agressivo feminino, cara, eu fico puto. Eu realmente espero que essa sociedade define cada vez mais. Eu quero ver o circo pegar fogo. Valeu. Acho que é só isso mesmo que eu tinha pra dizer. E não vai ficar com corte essa porra desse vídeo não, que eu tenho preguiça de fazer essa merda.